Bom, então vale a pena lembrar, né, gente, que a água ela tem um papel muito importante, né, como estabilizador climático, né? Regiões onde tem bastante água, a amplitude da temperatura ela é reduzida, né? A água tem um papel assim, de controlar a temperatura, vamos dizer assim, né? Você pega a região de poucos rios, você vai ter uma variação de temperatura muito alta durante o dia para a noite, né? Onde você tem muita água, né? Você tem essa amplitude diminuída, né? E aí fica uma região assim mais tranquila, né? Pra gente morar, né? Você não tem tanta variação de temperatura, tá? Veja bem, outra coisa importante aqui, trocas de calor. Toda vez que você coloca vários corpos, dois ou mais corpos juntos, com diferença de temperatura entre eles, vai haver a troca de calor. Então essa troca de calor nos dá origem a o fluxo, né? O fluxo de calor. E esse fluxo de calor, dependendo do tipo de material, pode ser mais rápido ou mais lento. Então a gente tem como calcular esse fluxo de calor, pegando a quantidade de energia dividido pelo tempo cronometrado, aí no tempo gasto, né? Então as trocas de calor ocorrem em determinados intervalos de tempo, podem ser mais rápidas ou mais lentas. Para medir com que rapidez esse processo de transferência de calor, define-se o fluxo de calor como sendo a razão entre a quantidade de calor e o tempo gasto, tá? Então a gente vai ver aí que o que nós estamos vendo aqui, esse fluxo na realidade ele se equipara à potência, né? Ele se equipara à potência, porque nós vamos ter aí, ó, fluxo, energia sobre tempo. Energia no sistema internacional é joule, joule por segundo. Joule por segundo é o watts, certo? O joule por segundo é o watts. Então no sistema internacional, unidade de fluxo vai ser o watts. Mas é usual também a gente trabalhar com calorias por segundo também, tá? Na calorimetria a gente usa bastante isso aí, calorias por segundo. Essa é uma unidade bastante utilizada na calorimetria, né? No cálculo desse fluxo aí. Tudo bem até aí? Sistema isolado termicamente. O que é um sistema isolado termicamente? O sistema isolado termicamente pode ser, por exemplo, uma garrafa térmica, né? Nós chamamos esse sistema aí, quando se for se referir a um experimento onde você vai ter dois ou mais corpos trocando energia ali, de calorímetro, né? O que é um calorímetro? É uma garrafa térmica. É um lugar isolado do meio externo para evitar a troca de energia com o meio externo, tá bom? Então a gente pode ter aqui, ó, na figura aí, por exemplo, dois copos, né, dentro de um calorímetro, né, o que vai acontecer? Vai haver uma troca de calor entre eles. Então o corpo A, nesse caso aí, vai perder energia, vai ceder energia, então a quantidade de calor dele vai ser negativa, e o corpo B vai receber a energia. Quem recebe a energia, ele aumenta a sua temperatura. Então, quem recebe energia, a quantidade de calor dele é positiva. Então, é bom guardar isso aí, tá? Cedeu calor, a quantidade de calor é negativa. Recebeu calor, a quantidade de calor é positiva. Certo, gente? De modo que a soma das quantidades de calor, né, trocada dentro do calorímetro, vai ser igual a zero. O que um perde, o outro ganha. O que um cede, o outro recebe, tá? O corpo que cedeu vai ter uma variação de temperatura negativa e o corpo que recebeu vai ter uma variação de temperatura positiva. Então a gente não pode esquecer das fórmulas que nós já vimos, né? A quantidade de calor que é a mc delta θ, que é a equação fundamental da calorimetria, né? Capacidade térmica pode ser M vezes C, e que a quantidade de calor pode ser capacidade térmica vezes variação de temperatura também. Então são três fórmulas aqui importantes, bastante utilizadas, simples de utilizar. Beleza? Então vamos lá?
O sistema de refrigeração utiliza-se de uma serpentina por onde circulam 12,5 kg por minuto de um óleo que entra na serpentina pelo ponto D, né, o ponto D aqui, a 120 graus Celsius e sai pelo ponto C. O calor específico desse óleo é 0,8 calorias por grau Celsius. Pelo tubo que envolve a serpentina passam 30 litros de água por minuto, que entram a 20 graus Celsius pelo ponto B, então a água entra aqui pelo ponto B, e sai pelo ponto A 50 graus Celsius. Certo? Despreze as trocas de calor com o ambiente e indique se é certo C ou errado E cada uma das afirmativas seguintes, justificando a sua escolha. Então vamos para 1. O que fala na 1? Na 1 fala que o fluxo de água recebe 900 quilocalorias por minuto. Então vamos dar uma confirmada. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Nós estamos falando aqui da água, tá? H2O. Então a quantidade de calor que ela recebe é igual a massa de água. Massa de água é de 30 litros. 30 litros é volume, né? Cada litro de água tem 1 quilo. Então 30 quilograma. 30 quilograma é 30 mil gramas. O calor específico da água é 1. E a variação de temperatura, para 20 sai a 50. Então é final menos inicial. Aqui sim vai dar 30, né? Então a quantidade de calor recebida pela água vai ser 30 mil multiplicado por 50 menos 20 dá 30. 30 vezes 1, 30. Quantidade de calor recebida pela água vai dar 900 mil calorias, tá? 900 mil calorias corresponde a 900 quilocalorias, né? É só dividir isso aqui por 1000. Dividir por 1000 se transforma em quilocaloria. Então aqui a afirmação 1 ela é correta, né, gente? Ela é correta, ela fala que recebe 900 quilocalorias por minuto. Então a 1 é correta. Agora nós vamos para 2. O que diz a 2? O fluxo de óleo cede 1000 quilocalorias por minuto. Não, esse aqui está errado. Por que está errado, né? Porque se a gente considerar que a troca de calor é somente entre a água e o óleo, tá? Somente entre a água e o óleo, e a água 900 mil quilocalorias, então o óleo, ele vai o quê? Ele vai ceder 900 quilocalorias. Perfeito? Então 2 está errado. Tá? E aí a terceira afirmação. Na terceira afirmação ele diz que a temperatura do óleo na saída é de 30 graus Celsius. Bom, se eu considerar então que o óleo cede 900 quilocalorias, não podemos esquecer que se ele está cedendo, esse quilocaloria é negativo, tá? Qual vai ser a temperatura final dele? Então eu vou utilizar a mesma equação que a gente utilizou para a água, tá? MC delta θ. Então a quantidade de calor cedida pelo óleo, né, é menos 900 quilocaloria, 900 mil calorias. A massa do óleo é de 12,5 kg, então é 12.500 gramas. Calor específico dele 0,8. Temperatura final eu não sei e a inicial é
120. Então vai ficar menos 900.000 é igual a 10.000, que multiplica a temperatura final menos 120. 900.000 dividido por 10.000 vai dar 90. Isso é igual a temperatura final menos 120. Então, menos 120 vai para o outro lado positivo. 120 menos 90 dá 30 graus Celsius. 30 graus Celsius, a afirmação ela é correta, né, gente? A afirmação é correta. Ó. Então, aqui é correto e aqui é errado. C e C. 1 e 3 correta. 1 e 3 correta. A alternativa certa é a resposta C. Tranquilo? Um calorímetro está há bastante tempo em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, se ele está em equilíbrio térmico com o ambiente, a temperatura dele é igual à do ambiente, tá? Que é 20 graus Celsius. Um pesquisador, desconhecendo a capacidade térmica do calorímetro, despeja nele 80 gramas de água a 80 graus Celsius. Fecha a tampa e agita e espera um pouco até o equilíbrio térmico ocorrer. Ou seja, no final, tanto o calorímetro quanto a água vão estar na mesma temperatura, tá? O pesquisador constata que a temperatura final da água é de 68 graus Celsius. Ou seja, tanto da água quanto do calorímetro, tá? Qual é a capacidade térmica desse calorímetro? Fornece o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Então, o que é importante para a gente, né? Para a gente, nesse caso, né? Primeiro vamos lembrar da equação, né? A equação fundamental da calorimetria é uma das que a gente vai utilizar, né? Que é igual a mc delta θ. Como ele pergunta aqui qual é a capacidade térmica do calorímetro, então eu vou entender aqui, ó, capacidade térmica é a mesma coisa que M vezes C. Então, para o calorímetro, eu vou trabalhar com essa equação aqui, ó, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Bom, como ocorre o equilíbrio térmico no final aqui, então a quantidade de calor do calorímetro, que eu vou chamar de C, mais a quantidade de calor da água, que eu vou chamar de A, tem que ser igual a zero. Só há troca entre eles. E ó, a água estava a 80 e saiu a 68. Então a água cedeu energia e o calorímetro recebeu energia, tá? Então o calorímetro vai ter uma temperatura maior e a água tem uma temperatura menor, como está no enunciado. Então, quantidade de calor do calorímetro vai ser capacidade térmica dele, vezes a variação de temperatura, mais quantidade de calor da água, é a massa de água, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, isso é igual a zero. Então, capacidade térmica, não sei. Temperatura final do calorímetro vai ser a mesma da água, 68. E a inicial que ele tinha antes era 20. Mais massa de água que foi colocado lá dentro. Foram 80 gramas de água. Calor específico da água é 1. Temperatura final da água, 68. Temperatura inicial da água, 80. Então, isso é igual a zero. Então, C vezes 68 menos 20 dá 48. Mais 80 vezes 1, 80. 68 menos 80 vai dar menos 12. Isso é igual a zero. Então, 48 vezes a capacidade térmica, menos, aqui vai dar menos, né? 80 vezes 12. 80 vezes 12 dá 960. Isso é igual a zero. Então, eu tenho que 48 vezes C vai ser igual a 960.
Então a capacidade térmica do calorímetro vai ser 960 dividido por 48. Então, capacidade térmica do calorímetro vai ser igual a 20 calorias por grau Celsius.